E aí, tomou sua água? Vamos lá, toma uma aguinha aí. Tô tomando bastante água, almocei, né? Então daí fica meio salgadinha, a boca fica meio seca aí de tanto falar. Vamos voltar para o nosso rotinas de trabalho, liberação de serviços. Vamos lá, mudando a cena, ó que legal, bacana, hein? Professor, procedimentos gerais. A critério das empresas, os procedimentos gerais para as tarefas que possuem operações comuns podem ser elaborados, aprovados e divulgados. São exemplos das tarefas comuns, as atividades preliminares, a obtenção da permissão de trabalho e as medidas de controle durante a execução dos serviços e a conclusão dos serviços. Então, são procedimentos gerais aí para você adquirir essas permissões aí e atividades preliminares. Então vamos lá. Liberação para serviços chamada de PT. Peguei esse emprestado da internet, esse exemplo de permissão de trabalho aí. Permissão para trabalho especial. Vai ali, é um documento, é um papel, você já está acostumado talvez com a tua empresa, ou você nunca viu, então é um papel, uma papeletinha, e eu coloquei ele em pedaços, não é só esse pedaço, tem mais 3 pedaços para baixo aí, mas eu coloquei em pedaços para ficar fácil de você ver pelo teu celular. Então ali, eu vou fazer um trabalho em altura, então uma torre de telecomunicação aqui, mas pode ser num poste, a unidade lá que eu vou trabalhar, sei lá, vai ser a unidade, sei lá, da minha empresa, vamos dizer que é a unidade aqui do Paraná, aqui em Curitiba, Boqueirão. O local de trabalho vai ser a unidade Boqueirão. O equipamento vai ser essa torre aqui. A data, o horário do início e do término. Então, permissão de trabalho tem hora de início e término. Se você não fizer hoje, você vai pegar uma para amanhã. Mas você pode também conversar com o técnico de segurança e abrir uma permissão de trabalho para hoje e amanhã. Né? Então você vai conversar lá e negociar. Essa permissão de trabalho também tem que ser negociada com a área em que você vai trabalhar. Todos devem estar sabendo e todos devem assinar permitindo esse trabalho. O técnico, o SESMIT, você que vai trabalhar e a pessoa da área e o operador da área que você vai trabalhar. Então aí, aqui a gente colocou aí, trabalho em altura, fiz um risquinho aqui. Mas aí o que eu tenho mais aí? Ele está em altura, mas eu vou fazer também com eletricidade o serviço. Daí os perigos potenciais aí, produtos tóxicos, combustível, eletricidade, altura, descargas atmosféricas. Então vou lá e também risco ali onde eu vou fazer. Pressões elevadas, gases, vapores, movimentação de máquinas, partes móveis, cargas suspensas, armazenamentos, superfícies irregulares, espaço confinado. Então, aqui se prever na liberação o que eu vou fazer e o que vai acontecer lá. Se é um serviço de mais risco ou menos risco. Os EPIs que eu vou ter que levar, não tem ruído, então eu não vou levar protetor auditivo, mas eu vou ter que usar óculos, calçado, capacete, luva, cinto, talvez uma luva para alta tensão, mangote, perneira, e aí vai, avental, a roupa de proteção para eletricista. Agora outra coisa aqui, itens de verificação obrigatório. Os colaboradores estão aptos, você tem NR10, você tem trabalho em altura, é necessário designar um colaborador do grupo para acompanhar o trabalho, o horário está adequado, não é de noite, não é muito de madrugada, não é no sol quente, é necessário efetuar o bloqueio elétrico ou mecânico das máquinas, é necessário instalar e isolar a área, então tudo isso vai na permissão de trabalho. Ela é preenchida, né? Aí, trabalho em altura, as condições ambientais, os equipamentos, o andaime, ou a máquina que vai elevar a cadeirinha, andaime, condições para ancorar, tem linha de vida, a escada adequada, tomadas as medidas para evitar a queda de materiais, né, aquela rede, os trabalhadores foram orientados, a área de trabalho foi isolada,
E aqui, trabalhos com eletricidade, que é importante para nós. Os executantes são habilitados, qualificados ou capacitados para a operação. Então, se eles têm a qualificação, o registro, se eles estão com registro no Conselho Regional, ou são capacitados, fizeram NR10, estão orientados para fazer a operação. Os EPIs, ferramentas e equipamentos necessários para a execução do trabalho, estão disponíveis? Muito importante. Existe a necessidade de efetuar sinalização? O serviço requer desenergização e bloqueio? O serviço requer aterramento temporário? Existe risco de contato com partes energizadas? Para tudo isso tem uma saída, né? Existe iluminação suficiente? O local de trabalho está em condições ideais para a execução da tarefa? Então, verificando tudo isso colocado lá, eu vou dizer se sim ou se não e vou fazer meu riscão aqui para dizer que é necessário sim. Então, quando eu levar a permissão lá, eu já vou aqui com as minhas sinalizações. Tudo isso aqui é necessário. Vai ter aterramento, vai ter risco de contato, precisa de iluminação e o local de trabalho está em condições, né? Então eu vou colocar aqui as minhas considerações para que essa permissão de trabalho seja liberada. Rotina de trabalho e atividades preliminares. Então, aqui, tendo como base procedimentos já vistos anteriormente, o circuito do equipamento estará liberado para intervenção, sendo a liberação executada pelo técnico responsável para a execução dos trabalhos. Somente estarão liberados para a execução dos serviços os profissionais autorizados, devidamente orientados e com equipamentos de proteção e ferramental apropriado. Concluída a liberação para os serviços e antes de iniciar os trabalhos, em equipe, conforme determina a NR10, os seus membros, em conjunto com o responsável pela execução do serviço, o técnico responsável, o engenheiro responsável, devem realizar uma avaliação prévia, estudar e planejar as atividades e ações a serem desenvolvidas no local. Se eu tiver um procedimento, fica muito mais fácil isso aí, que é o que a gente já viu e já fez lá atrás. De forma a atender aos princípios técnicos básicos e as melhores técnicas de segurança aplicáveis ao serviço. Ficar bom tecnicamente e ficar seguro para quem vai executar e para quem está próximo. Então aí, obtenção da permissão de trabalho, né? Obtenção da permissão, analisar em conjunto com o operador os riscos de serviço, verificar a análise de risco da tarefa, certificar-se de que a APT, a permissão, é abrangente. Por quê? Para eliminar e minimizar as possibilidades de acidentes. Pode ocorrer um acidente? Pode, estou trabalhando, pode acontecer. Mas a ideia é minimizar, né? E o que tem aqui mais? Acompanhar e executar as manobras de desenergização e liberação de serviços em conformidade com o roteiro previamente elaborado. Então, se tem um roteiro, eu vou elaborar e vou fazer e vou trabalhar conforme o roteiro. Vou desligar um e depois ligar outro, depois ligar outro. Então, essa é a minha sequência, para ter conhecimento real da condição do sistema elétrico. Aí, identificar com o operador os equipamentos do sistema que vai ser trabalhado. Então, se é uma usina, ou uma petroleira, uma distribuidora, o operador está lá toda hora e eu vou identificar com ele a melhor forma de realizar o serviço. Sinalizar com fita cor amarela onde serão os equipamentos, onde estão os equipamentos energizados vizinha à área de serviço. Então, para eu evitar engano, eu sinalizo os outros equipamentos que estão lá no... Opa! Vamos para frente. Usar luvas e testar o detector em circuito sabidamente energizado. Porque se o detector não estiver funcionando, eu vou lá, ele vai dar negativo. Ele vai dar, para que eu evite manobras indevidas. Então eu testo ele num outro circuito energizado para ver se ele está detectando realmente. Verificar com o detector de tensão a ausência ou não potencial dos equipamentos do sistema liberados, para garantir a integridade nossa, porque não medir antes, então é verificar a ausência de tensão sempre onde eu for mexer, e nem pensar em trabalhar com ele ligado. Travar com o cadeado os equipamentos de manobras pertencentes ao sistema. Alterar o sistema e equipamento liberado para proteger os executantes. Aterrar o sistema para equipotencializar, né?
Então, se eu vou trabalhar, vou potencializar lá para eu poder trabalhar com segurança. Conclusão dos serviços: inspecionar os equipamentos do sistema, observando condições de energização, cabos bem conectados, porque isso pode acontecer de ficar um parafuso solto. Já aconteceu comigo, inclusive essa semana, da gente não revisar e quando foi ligar, lembrou. Será que a gente reconectou? Será que a gente apertou? Então isso é muito importante. Curtos-circuitos para testes retirados, curtos-circuitos para testes retirados. Para sistemas de proteção ativos, caixas de conexões vedadas, buchas e isoladores limpos e sem avaria, sistema de refrigeração desobstruídos. Já que eu estou lá, não custa eu dar uma limpada no sistema de refrigeração. Há alguns circuitos que são que trabalham em alta temperatura e tem que ter um sistema de refrigeração. A ausência de materiais e ferramentas no interior dos equipamentos. Por quê? Pô, eu vou fazer completo lá e não vai ter outra oportunidade de entrar tão cedo nesse cubículo, nessa subestação, então eu já vou lá e faço tudo que der para fazer de uma vez só. E retirar todos os aterramentos provisórios, retirar a sinalização, retirar os equipamentos e materiais da área e acompanhar e executar as manobras de normalização conforme roteiro previamente e não esquecer de dar baixa na permissão de trabalho, senão essa permissão de trabalho vai ficar em aberto e o técnico vai te procurar. Aqui, muito importante, vamos lá, vamos para sinalização de segurança. Então vamos dar um passeiozinho aqui nas placas de sinalização de segurança. Sinalização de segurança consiste em um procedimento padronizado destinado a orientar, alertar, avisar, advertir as pessoas quanto aos riscos das condições de perigo existentes, proibições de ingresso, acessos e cuidados e identificação de circuitos ou parte dele. Então serve para orientar, para avisar, para botar medo e também para identificar os circuitos. A gente vai ver tudo isso aí. Então é de fundamental importância a existência dos procedimentos de sinalização, né? E eles são padronizados, então tem cor, tem tudo isso, tem uma norma regulamentadora só para isso. Os materiais de sinalização constituem-se de cone, bandeirola, fita, grade, sinalizador e placas. O mais comum que a gente vê é de cerca elétrica, então aqui diz perigo de morte, alta tensão, normalmente é os que a gente coloca lá em cerca elétrica, mas também quando a gente vai nas subestações. E tem a finalidade de advertir esse aí, da caveira ali, quanto ao perigo de ultrapassar as áreas delimitadas onde haja possibilidade de choque elétrico, né? E ela é instalada permanente, então ela é fixada lá com parafuso para que não caia e para que não tenha perigo das pessoas entrarem ou tocarem os condutores. Esse aqui de não operar trabalhos tem a finalidade de advertir o fato do equipamento que ele tem está incluído na condição de segurança, devendo a placa ser colocada no local dos equipamentos. Então, são equipamentos que estão trabalhando, né? Então, e eu coloco lá para não operar, porque estão sendo realizados trabalhos naquela área. Equipamento energizado. O equipamento está numa área delimitada e ele está energizado. Então esse equipamento aí, embora ele pareça que está quieto, parado, a placa está dizendo que ele está energizado e pode trabalhar a qualquer momento. Equipamento com partida automática. Esse equipamento aí, ele está avisando ali que essa máquina pode partir a qualquer momento e ele tem aí, ele está falando que possibilidade de ruído excessivo das partes móveis, aí, como prensas, então ele tem uma placa advertendo aí essa partida automática. Perigo, não fume, não acenda fogo, desliga o celular. Normalmente a gente encontra isso aí nos postos de combustíveis e nas refinarias, né? Nem veículos automotores devem entrar na planta de refinaria por causa da centelha
que tem lá das velas. Atenção, uso obrigatório. É para quando você está entrando em determinada área, você é obrigatório o uso de EPIs. Sinalização de segurança ainda, né? Os gases aí, locais onde existe sistema de exaustão ou podem ter gases tóxicos perigosos, e isso também para refinarias e fábricas onde tem produtos químicos. Atenção, após o desligamento, espere 30 minutos para fazer o aterramento. Então, essa é uma das coisas que a gente comentou numa das aulas lá, bancos de capacitores, né? Então, os bancos de capacitores têm um resistor, esse resistor vai fazer a descarga do capacitor quando ele está desenergizado, porém ele leva alguns minutos ainda para descarregar totalmente o capacitor. Então, há que se esperar algum tempo e verificar ainda depois desse tempo se realmente esse resistor está funcionando, porque algumas vezes o capacitor ele queimou esse resistor, ele tem normalmente ele vem junto com o capacitor, esse resistor vem em paralelo, ou internamente ou externamente, e algumas vezes esse resistor se rompe e eu posso levar um choque de eletricidade estática que está armazenado no capacitor. Lembra das aulas de eletricidade estática lá? Sinalização de segurança ainda não entre perigo de alta tensão, são as placas que a gente coloca aí em muros, cercas, subestações. E ali perigo não suba, né, para torres, postes, subestações em que a alta tensão está lá, o 69 lá. Então é colocado aí, porque algumas pessoas ainda desavisadamente, ou crianças, podem subir nesses postes aí para pegar uma pipa ou alguma brincadeira. E as sinalizações de identificação de circuitos. Aqui na minha rua tem a lâmpada e a lâmpada tem uma identificação. Eu estou no Paraná, a identificação é para Copel. Ó. Ele tem o número do circuito. Quando eu tenho problema na minha lâmpada, no meu alimentador aqui, na minha entrada de serviço, quando eu vou fazer o pedido a solicitação de manutenção, eu vou e informo aqui. Eu informo aqui o número para que a Copel já tenha o endereço, o número do circuito e sabe qual é o alimentador. Aqui tem uma outra que é de 88 kV, deve ser linha de transmissão de alta, sei lá o que ele quis dizer, mas quem fez a placa sabe muito bem do que se trata. Então essa referência serve para quem fez a placa e para quem é dono da instalação. Aqui também, perigo, restrições e delimitações. E aqui a sinalização, provavelmente você já deve ter visto, agora estão instalando muito cabo de fibra ótica, né, as fibras óticas, e quando o instalador vem, ele faz todo um círculo ali para ele trabalhar embaixo, para que se cair alguma coisa, ninguém entre dentro daquela... É um impedimento, é um aviso para alguma criança desavisada não ir, ou para alguém não estacionar o carro e pode cair alguma coisa ali em cima e ter danos materiais ou danos físicos aí. Então essa sinalização aí é bem importante, porque ela já dá um balizamento para as crianças não passarem perto ali. Agora, eu queria mostrar para vocês aí, antes de subir, inspecione seu cinto de segurança. É mais um tipo de placa, mas essa placa ela tem dois motivos. Uma porque inspecione, verifique, ajuste, que são as inspeções dos nossos materiais de proteção, as nossas ferramentas e das nossas máquinas. Essa parte aí a gente vai falar na próxima aula. Espero você, não perca a sequência, tá bem legal hoje.